Dia Mundial de Higienização das Mãos também, que é uma das maneiras mais simples de evitar infecção hospitalar, evitar qualquer tipo de infecção. Mas também é o Dia Mundial da Asma. E você sabia que muita gente abandona o tratamento por causa de informações erradas? Pois é, muita gente nem trata direito. E é isso que pode ser muito perigoso. Vamos conversar agora com a médica alergista e imunologista, doutora Eliane Jordão. Seja muito bem-vinda, doutora. Se aproxime aqui do microfone para que a gente possa ouvir bem. Sim, diga a especialidade da doutora. Ela é alergista e imunologista. Não, alergologista. Ah, não, alergista. Tá certo. Gente, eu ia falar correto, né? Alergologista. Que eu treinei como que só. dentista, é a mesma coisa. Odontologista. Então, é eu sou mais permitido. científico. Alergologista e É imunologista. permitido alergista, Pronto. né? é o apelido do alergista. É o apelido do alergologista. Gente do céu, como ele é, tá vendo, doutora? Ah, não, temos que... Mas ainda bem que eu já conheço, aí eu nem ligo mais. Acordou num frio desse e veio pra cá, tem que ser tratada corretamente. Seja bem-vinda. Vamos explicar, doutora. Bom dia, seja bem-vinda. Vamos explicar o que é a asma e qual é o maior perigo para quem tem asma. Veja bem, a asma é um processo inflamatório da árvore respiratória, é um processo crônico. Tá? Então, ele provoca um estreitamento dos brônquios que, se não for tratado, se for deixando evoluir, muitos pacientes podem ir a óbito. Então, por isso, essa campanha mundial, né, uma iniciativa da GINA, que é a Iniciativa Global para a Asma, né, que em inglês a sigla, mas traduzindo, é isso aí. Então, todos os anos gera-se essas diretrizes da GINA para que as pessoas fiquem mais informadas das necessidades básicas que precisam e que todos têm direito. E isso faz com que a gente esteja aqui hoje debatendo e conversando sobre esse assunto para esclarecer a população que todos têm direito ao tratamento. Então, a asma é isso, é um estreitamento dos brônquios, não é? Uma inflamação crônica que causa um aperto. Por isso que o paciente chia. E né? tem dificuldade para respirar. Isso. Então, o sibilo vem disso. Quando você fecha o brônquio, o ar passa com dificuldade pelo brônquio e dá aquele chiado no peito. Uma sensação de mal-estar, né? Agora, Falta doutora... de ar, exatamente, uma sensação de falta de ar. Se né? nasce com asma ou se adquire asma? Veja, a asma ela tem várias etiologias, não é? Existe a asma alérgica e não alérgica. E a asma alérgica é genética, tá? Então, você já tem um histórico de alguma alergia. Ou seja, uma rinite, né? Começa mais na infância a asma alérgica. As crianças já ficam com aquela coriza, não é? Às vezes tem uma dermatite atópica, que é a pele que coça. Então, tem um andar de alergias. A gente chama marcha atópica, não é? E aí vem rinite, a rinite pode vir junto com a asma. Então, é uma sequência que o paciente tem. Então, a asma alérgica, ela tem um histórico de alergia. Uma criança que coriza muito, que vem tossindo, tem um histórico de uma mãe ou um pai alérgico também, que tem tosse ou que já cansou. Então, tudo isso leva a uma asma alérgica. Que é a marcha atópica, né? É um problema que atinge muita gente. Nós falamos no início dessa conversa sobre o nível de desinformação que ainda é muito grande em relação à asma. Mas o que as pessoas precisam saber mais que não estão tendo conhecimento sobre a doença? Essa diretriz do GINA é exatamente isso. É a luta para que tenha acessibilidade às medicações e que os pacientes entendam que as medicações são necessárias não só para as crises, porque as bombinhas salvam, né? Então, nós temos o salbutamol, que é o Aerolin, que é bem conhecido aí. Muita gente usa, né? né? Nacional e mundialmente. Então, o broncodilatador, que a gente aperta, sai uma fumacinha. Criança, a gente usa com um espaçador para facilitar o uso. O adulto pode usar até direto na boca, tá? Ele é inalatório, então você aperta, sai um jato, e esse jato vai direto para a árvore brônquica. Então, nós temos o broncodilatador de alívio e temos os anti-inflamatórios, que são corticoides.
às vezes associado com o broncodilatador, às vezes só o corticoide. Mas eles, por que eles são bons? Porque eles vão direto para o pulmão, eles não passam pelo sistema sanguíneo, então não causam os efeitos colaterais dos corticoides sistêmicos. Eles são inalatórios. É isso que a gente quer esclarecer hoje no Dia Mundial da Asma, para que todas as pessoas que tenham asma, sintomas de cansaço, chiado no peito, não é? Tosse frequente, tosse seca, isso reduz a qualidade de vida. E se você fizer um tratamento só da crise, a inflamação crônica vai aumentando e piorando a sua asma. As condições ambientais, elas interferem na vida do asmático? Porque, obviamente, tem momentos no ano, ou até na semana, ou nos meses, que a gente tem mais poluição, né, presente aí no ar de um modo geral. Para as pessoas consideradas ainda, né, com a capacidade respiratória normal, a gente sofre, mas consegue respirar. Para o asmático, isso é mais sensível? Sim, sim, é muito mais sensível às mudanças climáticas, essa época do ano, então, muitas Então a crises... data não é à toa, é agora porque a gente está perto da quadra chuvosa. É. Ah. Essa é uma data escolhida, né, pelo GINA, porque tanto pega essa virada de... Essa foi uma escolha deles, e também a mudança de clima, né, climática. Você vê que maio sempre começa a chover mais, mas só como é mundial, em outros países já tem outros tipos tem os pólens das plantas, né? Que também são causadores de crise de rinite, ou vírus também. Essa mudança de temperatura causa muitas viroses, você vê muita gente espirrando, gripado mesmo. E os vírus são gatilhos para os quadros alérgicos. E aí, consequentemente, desencadeia a crise de asma, né? Por conta de ser gatilhos. Tá? O que a gente tem de suporte hoje pelo SUS para o tratamento da asma, doutora? Perfeito, ótima pergunta. E é exatamente isso que a gente quer que as pessoas escutem, né? A sensibilização dos gestores também é muito importante, né? E a clareza de quem tem asma para entender o processo. Então, a gente tem anti-inflamatórios, né? Inalatórios, que é o beclozol, que é o né? E temos também o salbutamol. Salbutamol, que é o broncodilatador de alívio. Beclometasona, desculpe, que na hora a língua enrolou, né? São muitas substâncias, né? Mas temos outros também, que são budesonidas, inalatórias, tá? Tanto como spray, como para inalar em cápsulas, com os dispositivozinhos. Essas substâncias estão à disposição da população pelo SUS? É para ter sempre, mas às vezes falta. Então, a gente até na campanha, né, nessa campanha mundial, é justamente isso, acesso ao tratamento inalatório, né, com anti-inflamatórios para todos com asma. Ainda uma necessidade urgente. Por quê? Falta. Às vezes o paciente precisa de uma Alenia, que é o formoterol mais budesonida, e não tem. Às vezes só tem beclometasona. Meu Deus, né? Tá entendendo? Então, às vezes só tem o salbutamol, que é o aerolin, que é o de alívio. E tem paciente que anda com a aerolin a vida toda, mas não resolve só ele. E ele não tira a inflamação crônica. O corticoide inalado, que não dá risco para o paciente, como eu já expliquei, porque ele age direto na árvore respiratória. Então, não causa efeitos sistêmicos como prednisona, outros corticoides, tipos, né? Que são sistêmicos. Vamos fazer aquele mito ou verdade. Asma transmite? Não, é mito. É mito, né? É mito. Gente do céu. Asma tem cura? Olha, a gente não diz cura, mas tem controle, tá? A gente com a medicina nunca pode dizer que não tem cura, porque daqui a pouco tem outras condições, né, de células-tronco, de tudo mais que vem pela frente, e a medicina está sempre imutável. Mas hoje a gente se fala que a asma tem controle total se você fizer o tratamento adequado. Tá? Existe a asma não alérgica, que a gente trabalha com imunobiológicos, a gente fenotipa a asma, faz exames específicos para ver se tem eosinofilia. E os imunobiológicos também podem ser conseguidos, dependendo
da necessidade do paciente. Mas hoje a gente preconiza os anti-inflamatórios, que são corticoides inalados, né, com broncodilatadores, para que o paciente tenha controle total da sua asma. Mas as mulheres têm mais asma do que os homens por conta das mudanças hormonais? Pode acontecer. Normalmente, Olha, sim. isso aí eu não sabia. Eu estudei, né? Estudou, Chat GPT. Vocês são ótimos. Doutora, você merece. Você merece. Passou doutora. 4 meses fora. Aí pensa que eu mudei o hábito de trabalho Gente aqui. do Ele é céu. descontraído. Ele é Ótimo. ridículo. Maravilhoso. Mas é porque Então as é mudanças isso, hormonais Isso das faz mulheres... com que fixe mais, né? Quando a gente brinca assim, a gente faz com que as pessoas entendam Claro, mais, né? com certeza. E asma é isso, é você saber que você pode cuidar, não ter medo das medicações, que os pacientes não tenham receio de fazer o uso correto. Quando o médico preconizar uma receita, olha, essa medicação aqui é de manutenção. Você tem que fazer uso diariamente, mesmo quando não tiver crises. Faça, cumpra aquilo, porque ele está fazendo com que você evite de ter crises sucessivas pequenas e que sua asma seja uma asma evolutiva para uma asma grave, que aí fica muito mais difícil, né, de ser tratada. Então, é verdade que quem já tem a doença crônica, a asma, e não trata corretamente, pode, em algum momento da vida, ter uma daquelas crises que a gente vê muito em filme, né? Aquelas crises que a pessoa pode até evoluir para óbito. Isso é real? Sim, é real. Tá? Então, milhões de pessoas já vieram a óbito por conta de asma não controlada. Porque tem medo, não vou usar, isso é para usar muito tempo, e vai me fazer mal. Não tenha medo, porque o médico que passa, o especialista que está prescrevendo a medicação, ele sabe o que está fazendo. Ele estudou, ele foi a congressos, ele está atualizado. Então, ele sabe o que está usando. Anti-inflamatório inalado, que é o corticoide inalado, não faz mal. Se ele tiver o uso correto, o médico orientando direitinho, cumpra a sua receita, para que você tenha qualidade de vida e não venha a ter uma asma mais grave. Quem tem asma pode praticar esporte, tipo natação, ajuda no combate à asma? Você está bem informado. Arrasei, não viu? liguei, doutora. Ela olhou assim, ele arrasou, né? Porque eu fiz natação, e aí tinham algumas pessoas que estavam lá por É o recomendação chat GPT? médica. Não, essa é pessoal. Essa eu aprendi desde pequeno. O esporte sempre é bom para quem tem asma. A natação, ela mexe com a musculatura respiratória, então fortalece, né? É importante qualquer tipo de esporte. Se você tem uma asma induzida por exercício, que existe também, a gente chama AIE, existem os broncodilatadores de alívio que você faz antes de fazer o exercício. Mas não deixe de fazer exercícios, é importante, muito Que bem é colocado. fundamental. Tá, então, Ó, gente, Dia eu Mundial tenho- da Asma. Tenho só uma interação aqui do Pedro Henrique, pelo Zap Mix, 981709808. O Pedro Henrique disse assim: doutor, eu fui a uma grande rede de farmácia, uma rede grande, nacional, comprar Aerolin, e a atendente me falou que o medicamento foi descontinuado. É verdade? Não, existem os substitutos do Aerolin, que é salbutamol, né, que é o nome genérico dele, e a Aerodine, que muitos aí vendem, mas a substância é o sulfato de salbutamol, que é um spray aerosol, e ele é para ter nas farmácias. Existem farmácias que você já pega a medicação com a receita, tá? Nas grandes redes, existem redes aí, que eu não vou citar porque, né? Mas que eles entregam a medicação. Tanto o formoterol... Mas pode dizer, doutora, se não tiver problema ético com a sua atividade, porque a gente está falando para um público muito Para o informado e público, outros né? que nem são tão informados. Nós Mas pode falar. Temos algumas redes que já entregam permanente, né? Pague menos. Não são todas, mas algumas já estão. Eles fazem convênios, né? Com o governo, e você faz um cadastro com a receita médica na mão. Claro, claro. Você não pode ir pedir o remédio e Você tem simplesmente que ser levar. cadastrado na farmácia popular, né? Aí faz o Pra ter acesso ao cadastro. Existe a medicamento. farmácia popular, né? E existem postos de saúde que já têm Também. Clenil, que é, né?
e existem budesonidas, mas também algumas precisam fazer um cadastro, preencher um formulário do SUS para que você tenha acesso. Então, aí o médico do posto ou o médico do consultório que você foi, solicita. E aí você faz a medicação, você dá entrada com uma espirometria, que é o exame do fluxo respiratório, para poder pegar a medicação. É isso. Muito Mas bem. a resposta, mas a mensagem é essa. Acesso para todos, né? É o mais importante. Essa Doutora é a- Eliane Jordão, alergista ou alergologista e imunologista, hoje conosco aqui no programa, no Dia Mundial da Asma. Só para você saber, o problema é tão grave que no mundo todo, 200 milhões de pessoas devem conviver com asma, pelo menos aquelas que já estão com diagnósticos devidamente fechados, né? E a senhora volta sempre, adorei, principalmente a sua capacidade de reconhecer o nosso trabalho. É um prazer poder contar obrigada e a conversar todos com gente vocês. inteligente. Até a As próxima. doidices, né, Marcos? Vamos por um rápido intervalo. Daqui a pouco, a segunda hora do Jornal da Mix, a gente ainda vai aprender hoje que você pode, na hora de fazer a sua declaração